Bom, na aula passada, então, a gente viu, né, como que a gente faz para exportar um arquivo SVG, a gente viu alguns cuidados que a gente tem que ter, não são muitos, não são complexos, tal, mas alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de exportar o nosso arquivo SVG, né, para depois poder usar ele numa interface web. A gente também viu uma pequena introdução sobre como criar arquivos do tipo SVG, imagens SVG, né, utilizando o próprio código. Na verdade, eu só peguei um recorte de um círculo, né, de uma tag de circle lá do site do MDN, colei no nosso HTML e mostrei que o círculo aparece e assim também é possível criar imagens do tipo SVG. Mas vamos ao que interessa então aqui pra gente, que é o quê? A partir do momento que a gente tem a nossa imagem SVG, que no caso é aquela logo da Adidas, né, aquele símbolo da logo da Adidas que eu criei aqui pra gente, como exemplo, a gente tem que então inserir esse arquivo da maneira correta. Existem algumas formas de a gente inserir um arquivo SVG no nosso layout, tá? No nosso HTML. E aí eu vou mostrar para vocês então nessa aula as possíveis maneiras e os seus prós e contras, digamos assim. Não necessariamente prós e contras, mas o que implica cada maneira, tá? A primeira maneira é o seguinte: a gente pode utilizar uma tag de imagem, tá, do próprio HTML e passar o nosso arquivo SVG como se fosse uma imagem comum. E aí, o que isso faz pela gente, assim, digamos, né? O que isso permite? Ele permite animações apenas dentro do arquivo SVG. O que significa isso? Vamos ver aqui. Então tá, a gente tem aqui o nosso arquivo Adidas Logo, tal. Deixa eu fechar ele aqui para não alterar nada, tá? Eu não vou salvar, vou deixar do jeitinho que ele foi exportado do Illustrator, tá? E aí o que acontece? Eu sei que ele está então dentro de uma pasta que chama Illustrator. Eu até deveria renomear isso aqui para images, tá? Ou imagens. Eu vou manter Illustrator assim mesmo, só para a gente ter uma referência de que o arquivo não foi modificado a partir do momento que ele veio do Illustrator, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse exemplo aqui da aula passada, tá? Eu vou criar uma tag de imagem, tá? src de source, né? Que é nosso atributo. E aí eu vou passar o caminho dessa imagem como se fosse uma imagem qualquer, assim como a gente fez nas outras aulas, tá? E ele está então dentro da pasta Illustrator, né? Então eu vou colocar Illustrator barra. E aí eu vou usar o nosso logo número 2, que é o que a gente está trabalhando. Tá? O número 1 está exatamente igual, né? Que não tem o número aqui no final. Mas vamos usar esse 2 aqui, só para seguir a aula com o mesmo arquivo, beleza? Então tá. Importei, deixei eu fechar agora aqui. Sempre importante colocar a tag alt, tá? Para acessibilidade. E aí a gente passa o que é para acessibilidade, para pessoas que acessam a web via acessibilidade, saber o que essa imagem é. Então, a gente vai colocar símbolo, logo, Adidas. Beleza. Ok. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos abrir esse arquivo HTML e ver o que aconteceu, tá? Vamos aqui. Deixa eu achar a pastinha aqui. Onde está? Legal. E aí carregou o nosso logo aqui da Adidas, o símbolo, né? Vou chamar de logo, tá? O nosso logo da Adidas carregou bonitinho. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para você algumas coisas que a gente pode fazer então e como o nosso HTML e o nosso CSS fora do SVG, eles podem interagir com essa imagem aqui, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer, na verdade não são muitas coisas, tá? A coisa toda funciona mais dentro do próprio arquivo SVG do que fora, mas eu vou mostrar para você de fora, né? Então, o que eu quero dizer com fora? Olha só, a gente tem o nosso arquivo SVG aqui e dentro dele ele tem o estilo, o CSS e as tags dele. A gente não vai mexer dentro dele, a gente vai mexer de fora. O que é de fora? É o nosso arquivo index.html, onde ele está inserido, tá? E usando o nosso style.css que está fora do SVG também, beleza? Não tem tantas coisas assim para a gente fazer. A única coisa que a gente pode fazer é tratar ele como se ele fosse uma imagem mesmo, normal, uma imagem qualquer, uma tag de imagem. O que a gente vai conseguir fazer é afetar
a tag IMG e não exatamente o SVG, tá? Então isso é bastante simples, na verdade. Então, as únicas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é vir aqui no nosso style.css, né? E fazer, sei lá, tornar essa imagem responsiva, por exemplo. E aí eu posso falar que ela vai ocupar, então, uma largura de 100%. Ops. E aí, se eu atualizar aqui agora, a nossa imagem ocupou 100%, tá? E como ela é um SVG, ela é escalável. Então, basicamente, para trabalhar com imagem aqui, externamente, né, de fora do nosso SVG, são apenas atributos que influenciariam a nossa tag de imagem. Então, eu posso colocar um tamanho menor aqui, aí eu posso colocar que ela é um display block, e posso colocar que ela vai estar centralizada. E aí eu atualizo e agora ela centralizou e está ocupando 50% da largura total da nossa janela aqui, do nosso browser, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente pode fazer e pode inserir elementos SVG, imagens SVG no nosso arquivo, tá?